São Paulo já tem 30 cidades em alerta máximo por causa dos incêndios. E, diante dessa situação, o Estado criou o Gabinete de Crise Emergencial. Para a gente falar mais sobre esse trabalho, sobre essa força-tarefa, nós recebemos aqui o porta-voz da Defesa Civil aqui de São Paulo, Roberto Farina, a quem agradeço muito a participação nesta manhã. Capitão, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, David. Prazer falar com vocês mais uma vez. Eu queria que o senhor desse uma dimensão da preocupação com o que está acontecendo aqui no estado. Eu trouxe esse número, cerca de 30 cidades em estado máximo de atenção, de alerta por causa desses incêndios. Tivemos 2 funcionários de uma usina que morreram tentando combater um incêndio também, morreram carbonizados, rodovias interditadas. A fuligem chegou aqui à capital paulista. Capitão, qual o tamanho do problema para a gente ter dimensão do que está acontecendo aqui? Com certeza, Lívia. A Defesa Civil ela tinha emitido um alerta já na segunda-feira de riscos de incêndio em 16 regiões do estado. Então, ontem nós tivemos um agravamento da situação aqui no estado de São Paulo. Nós temos um sistema de satélites que monitora todo o estado, onde ele mostra para nós os focos de incêndio que estão acontecendo no estado de São Paulo. Então, regiões como o noroeste de São Paulo, a parte central do estado e também a parte oeste, próximo da capital, foram muito afetadas por esses focos de incêndio. Então, nós temos alguns fatores que colaboram tanto para a expansão desses focos de incêndio, quanto para a permanência e potencialização. Então, nós estamos com pouca chuva, vegetação seca, o tempo seco, e a umidade relativa do ar também muito baixa. Então, nesse momento, nós estamos monitorando também, através do Centro de Gerenciamento de Emergências, o gabinete de crise instalado, essas regiões. Nós tivemos agora com a baixa temperatura, cai à noite, o tempo começa a ter as temperaturas mais baixas, algumas regiões que os focos de incêndio foram extintos, mas ainda há alguns lugares onde os focos de incêndio permanecem. Por isso que todas as equipes, de forma e de interagências, estão atuando conjuntamente para apoiar no combate a esses focos de incêndio. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, juntamente com o coordenador estadual, Coronel Engel, e representantes de outras agências, sobrevoarão agora pela manhã as regiões de Sertãozinho, Adamantina, também Lucélia, ali, e Piracicaba. São regiões que foram muito afetadas, que vão ter o sobrevoo das autoridades, para que haja também essa checagem visual e depois reuniões com os prefeitos para deixar à disposição, checar também a necessidade das prefeituras, porque, como você falou, Lívia, a população também foi muito afetada, além de, infelizmente, essas 2 mortes que aconteceram. Capitão Roberto Farina, muito bom dia. Bom, os números realmente são impressionantes, 2.300 queimadas somente no estado de São Paulo entre quinta e sexta-feira. E muita gente fala que tem a questão da bituca de cigarro, mas muitas vezes esses incêndios também, eles são provocados porque a pessoa vai atear fogo em alguma coisa, queimar algo e acaba se alastrando isso também. Procede a informação e até mesmo gostaria que o senhor orientasse a população quanto aos riscos. Olha, David, cerca de 90% dos focos de incêndio que se iniciam, a ignição do foco de incêndio ocorre pela mão humana. Nós estamos também vivendo um ponto de estiagem muito severo. Esse ano, nós tivemos, por exemplo, junho, nos registros de 63 anos, o junho mais seco dos últimos 63 anos. Então, além do fator humano, que pode gerar a ignição, nós temos a potencialização dos focos de incêndio devido ao cenário que nós estamos vivendo. Por isso que a conscientização das pessoas é fundamental para não gerar esses focos de incêndio. Como você falou, David, desde um hábito simples, que parece normal, que é jogar bituca de cigarro em beira de rodovia ou ali num terreno baldio, isso pode gerar um foco de incêndio. Nós temos um registro, de acordo com a Cartesp, que no primeiro semestre desse ano foram mais de 3.900 focos de incêndio em beiras de rodovia. E ontem nós tivemos diversas rodovias interditadas devido à fumaça.
o foco de incêndio acontecia ali próximo da rodovia e a fumaça chegava ali nas estradas, prejudicando e comprometendo a integridade física dos motoristas. Então, isso prejudica muito. Mas, como você também falou, nós temos o foco de incêndio que acontece pela ignição das pessoas que colocam fogo no lixo, vai limpar o terreno, também coloca fogo, ou até o pequeno agricultor que quer fazer a limpeza ali do seu solo de forma mais rápida. Nós estamos com um cenário severo de estiagem em que as condições meteorológicas, elas propiciam a potencialização do foco de incêndio. Por isso que é fundamental que as pessoas redobrem a atenção, porque esse foco de incêndio, ele compromete, além da fauna e da flora, compromete a vida humana. Capitão, eu vou convidar a nossa comentarista para essa conversa também, Luana. Oi, Lívia. Bom dia, capitão. Muito obrigada por participar dessa conversa aqui conosco. Gostaria de entender se há outros fatores relacionados a esses focos de incêndio, a essas queimadas que nós temos visto aí uma discussão muito ampla em relação ao que está acontecendo na região norte do país, né, em relação às queimadas que estão vindo dessa região para cá. Queria que o senhor esclarecesse também para quem nos acompanha se há um impacto desse fenômeno que tem acontecido no país, das mudanças climáticas e desses focos de incêndio na região norte aqui no estado de São Paulo. Com certeza, Luana. Nós temos o corredor de umidade amazônico, que ele acontece devido à Amazônia gerar essa umidade. Esse corredor, ele entra pela parte noroeste ali do estado de São Paulo, e ela passa também pelo Pantanal. Então, como nós estamos vivendo um dos períodos mais secos jamais visto na Amazônia e também no Pantanal, esse corredor de umidade amazônico ele acaba não chegando efetivamente aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele tem duas influências de corredores de umidade, o corredor de umidade amazônico e o corredor de umidade litorâneo. Então, o corredor de umidade litorâneo, por exemplo, ele vai agora colaborar para ajudar também a conter esses focos de incêndio, que nós estamos vendo uma frente fria vindo ali de baixo do sul do país e acaba entrando também no estado para atuar e diminuir esse cenário, essas características de um movimento seco também. Então, agora, nós temos o cenário de que esse corredor ele acaba afetando um pouco isso. Nós temos o fenômeno do El Niño, que está saindo, mas ele ainda influencia também indiretamente, não só o estado de São Paulo, mas o sul e o sudeste do Brasil. E nós temos também agora, que é uma previsão meteorológica, do final do dia de hoje, já entrar uma frente fria aqui no estado, e aí começa a trazer um pouco de chuva, um pouco mais de umidade, caindo as temperaturas e acalmando também essa situação dos focos de incêndio. Agora, outra preocupação que vem muito à tona nessa época, capitão, é em relação às queimas das lavouras, a chamada queima controlada, que é proibida, sobretudo em época de calor intenso, de estiagem. O senhor explicou que isso faz com que esses incêndios, esses focos se multipliquem. Há alguma espécie de fiscalização nesse sentido? Há um respeito à legislação nesse sentido? A maior parte desses focos a gente pode enquadrar como incêndio criminoso? Queria um panorama a respeito das causas, do início dessa situação que a gente está enfrentando. Olha, Lívia, nós sabemos que 90% da ignição acontece pela mão humana e pode acontecer diversas possibilidades. Por isso que há o monitoramento dos órgãos responsáveis, o policiamento ambiental, outros órgãos também responsáveis envolvidos nessa fiscalização, com o objetivo de responsabilizar quem, de alguma forma, gerou esse incêndio criminoso. Então, as autoridades também trabalham para realizar esse tipo de responsabilização por parte do poder público. Vale ressaltar, viu, Olívia, que o cenário que nós estamos passando esse ano de 2024, ele é um cenário de estiagem muito severa. Em 2023, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, na Operação São Paulo Sem Fogo, no mesmo período, nós tivemos em áreas de preservação permanente cerca de 660 hectares
devastados pelos focos de incêndio. Esse ano de 2024, no mesmo período, já foram mais de 2.000 hectares consumidos pelas chamas dos incêndios. Então, nós vemos que o cenário atual, ele amplifica e potencializa também os focos de incêndio. A Defesa Civil, através do Centro de Gerenciamento de Emergências, está monitorando também um outro fator que colabora para essa propagação dos incêndios, que são os ventos. Então, hoje, existe possibilidade de ventos em algumas partes do estado que podem ser em torno de 60 até 70 km por hora. Então, por isso que é muito importante que as ferramentas tecnológicas nos ajudam a também entender como que é o cenário e monitorar essas situações para apoiar as equipes que estão na ponta da linha. Bom, capitão, o senhor citou também algumas cidades do interior. Eu sou da região de Presidente Prudente e lá realmente o clima é muito seco. Até dei uma olhada aqui agora no INPE, né, para ver a umidade relativa do ar. Está em torno de 80%, mas a gente tem o costume nesse período de ficar até de 30%, 20%, realmente uma situação muito alarmante. E quando o fogo também começa a invadir nas proximidades das casas, as cidades estão sendo evacuadas, porque eu vi uma situação que chamou bastante atenção de um incêndio que quase chegou a uma casa em São Mourão também, no interior do estado de São Paulo, na região oeste. Olha, David, a região de Presidente Prudente, ela realmente, como você falou, foi afetada, principalmente ali perto de Lucélia, é uma cidade que foi muito afetada, teve que ter o apoio de outros municípios ali, estivemos em contato o tempo todo com aquela região também, e nós vimos, infelizmente, os focos de incêndio chegarem também às residenciais. Por exemplo, em Santana de Parnaíba, ali perto de Barueri, alguns condomínios, algumas casas estiveram próximas ali dos focos de incêndio. Agora, como nós falamos, a noite chegou, essa noite a temperatura acabou baixando, isso fez com que grande parte dos focos de incêndio fossem controlados, alguns extintos, e agora está ocorrendo o monitoramento. Então, é importante que as pessoas, ao perceberem, se depararem com foco de incêndio, que elas liguem imediatamente para o telefone 199 da Defesa Civil. Se caso tiver que ter um combate ali, há também o telefone do Corpo de Bombeiros, o 93, e para a Polícia Militar 190, que trabalha também com a fiscalização, a policiamento ambiental, policiamento rodoviário e o flagrante, se caso as pessoas identificarem pessoas colocando fogo em algum lugar. Além dessa ação de entrar em contato com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, como o senhor explicou, quais outros cuidados nós devemos ter diante dessa situação com foco na saúde? A fumaça faz mal, a fuligem também, a sujeira faz mal, junta com a poluição aqui da capital paulista, né? E quais são os cuidados básicos que a gente pode ter para tentar proteger a nossa saúde? Com certeza, Lívia. O primeiro ponto é que nós orientamos as pessoas a não se expor ao risco. Nas rodovias, se caso ela identificar algum ponto de fumaça, que ela procure um local seguro e aguarde passar, não tente enfrentar a fumaça, porque a visualização, né, diminui muito. Então, isso pode colocar em risco a integridade física das pessoas. Nas residências, é importante que as pessoas, se caso elas observarem fumaça, que elas fiquem em ambientes com umidade maior nas suas residências. Então, ela, por exemplo, pode colocar ali um balde de água, também pano umedecido na sua face. Tudo isso colabora para passar esse momento. Mas se caso o foco de incêndio estiver muito próximo da sua residência, nós orientamos que ela procure um local e um abrigo seguro, informe as autoridades e aguarde as orientações das autoridades. Capitão, o senhor comentou também sobre a chegada da frente fria, que deve trazer bastante frio aqui para o estado de São Paulo. E quais ações também vocês estão promovendo para atender as pessoas, já que há essas mudanças bruscas de temperatura? O senhor está até aí fazendo uma entrevista, eu ouço uma tosse ao fundo. Acredito que seja uma pessoa que está sofrendo com essas consequências, porque o organismo realmente não aguenta, né? Uma hora está calor, ontem mesmo mais de 30 graus e agora fazendo um frio tremendo aqui em São Paulo. Nessa manhã, inclusive, eu já senti que é uma queda nas temperaturas. Com certeza, David. Até eu estou um pouco rouco aqui, porque as temperaturas elas caíram muito há uns dias atrás e agora as temperaturas elevaram. Nós tivemos esse alerta e também, de novo, novamente no final de semana, as temperaturas caem. Então, as questões relacionadas
aos problemas respiratórios, né, doenças crônicas respiratórias se acentuam muito nessas fases, nesse momento em que a meteorologia ela sobe e desce. Então é importante que as pessoas se hidratem muito bem, procurem os médicos se caso elas tiverem algum problema de saúde mais grave e também ajudem as pessoas mais vulneráveis a serem hidratadas, crianças, idosos, muitas vezes acabam não pedindo água durante o dia, mas é fundamental que elas sejam hidratadas também. Queria agradecer a participação do porta-voz da Defesa Civil aqui de São Paulo, o capitão Roberto Farina, trazendo essas orientações a respeito desses incêndios que já deixaram mais de 30 cidades paulistas em alerta e também sobre o frio intenso previsto para esse fim de semana. Capitão, bom trabalho para vocês e até a próxima. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, David. Bom dia, Luana.